Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Meu irmão, minha irmã, desafie você mesmo. Desafie você mesmo. Fala assim: eu não aceito ser estéril no reino de Deus. O que é ser estéril no reino de Deus? É você não gerar vidas para Cristo. Você pode ver que uma das tristezas das pessoas, das mulheres que querem ser mães, é não poder ser mãe. E às vezes elas não conseguem. E morrem às vezes frustradas. E não depende delas. Porque às vezes nem a ciência consegue resolver isso. Mas se elas pudessem fazer qualquer coisa para que elas pudessem tornar-se mãe, certamente elas seriam. Eu costumo dizer que a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa ordenança do Senhor não é para mim só, é para você. E quando nós amamos as pessoas que estão se perdendo, por isso que a Bíblia também diz, em tantas coisas que realmente, não amemos só de palavras, mas em ação e verdade. Você pode dizer que ama alguém, mas você nunca pregou o Evangelho para ela, você não insiste na palavra do Senhor para ela, de anunciar as boas novas. Não. E é triste, a morte já é uma triste separação. Porque a gente às vezes vai ficar 10, 20, 30, 40 anos longe de uma pessoa, 50 anos. Pior ainda é você saber da separação eterna, que nunca mais você verá aquela pessoa. Indo você para o Senhor e ela não indo para o Senhor. Isso é muito triste. Porque não é uma situação reversível. A partida das pessoas e o destino dela no momento da partida é algo irreversível. Quem partiu com o Senhor estará com o Senhor para todo sempre. Quem partiu sem o Senhor nunca estará com o Senhor, nem com você, nem com mais ninguém que foi para o Senhor eternamente. A questão é que a gente não pode mudar a vida das pessoas. Não pode fazer as pessoas terem um encontro pessoal com Deus. Não, isso é uma questão de Deus com a pessoa e a pessoa com Deus. Nós não podemos. Mas o que nós podemos, nós não podemos negar. Que é anunciar o que é as boas novas de salvação. E não é anunciar uma vez. Todas as vezes que você tiver com essa pessoa, insista. Eu tenho andado perto de uma pessoa, não muito, mas tenho me aproximado um pouco mais dessa pessoa, e eu tenho me sentido incomodado, porque eu não falei de Jesus para essa pessoa. Ela já ouviu de Jesus? De inúmeras pessoas. Mas eu não tenho nada a ver com as inúmeras pessoas. Eu tenho a ver com aquilo que o Senhor deu para mim, disse para mim. 1000 pessoas podem anunciar o Evangelho para A. Esse A tem contato com você. Mas isso não te isenta de anunciar o Evangelho, porque 1000 pessoas já anunciaram para ele. Se você tem contato, também é uma tarefa sua, uma incumbência dada a você anunciar o Evangelho também. Então, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. A grosso modo, eu acredito que talvez isso não está nos incomodando tanto, porque, primeiro, a gente tem a convicção que somos salvos. Segundo, de certa forma temos a convicção que se eu anunciar as boas novas a ela, ou não anunciar, mas eu permanecer no caminho do Senhor, eu continuarei salvo. Não é verdade? Mas aí eu vejo por trás de tudo isso um certo egoísmo, né? Já estou salvo, e se eu anunciar ou não anunciar, eu continuarei salvo e irei para o céu, agora ela não. Eu vejo um certo egoísmo, pensando só em mim. Já estou salvo, não perderei a salvação por conta que eu não anunciei o Evangelho para outra pessoa. E a Bíblia não nos ensina a sermos egoístas, né? Muito pelo contrário, compartilharmos a verdade da palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 21. Diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso.
O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes e dos descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Versículo 19. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, ficou irritado e indignado contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Eu fico pensando aqui, né? O cara que era rei, tinha o bom e o melhor, tinha uma família, tornou-se poderoso. Olha como é que vai ser o fim dos seus dias. Uma casa separada de todos, da família, ou seja, do convívio social, de tudo aquilo que ele poderia desfrutar como rei, mas terminou seus dias assim. Leproso e excluído do templo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Somente até isso. Feche seus olhos só mais um instante. Senhor Deus, esta é a sua palavra. O Senhor fez questão de que essa história ficasse registrada neste livro que nós chamamos de Bíblia. Talvez quando nós lemos essa história, nosso coração fica triste e talvez não queiramos nem lê-la novamente, porque conta a história de um homem que começou muito bem, mas terminou seus dias muito mal. Mas isso está registrado com um propósito, Senhor, de ensinar o seu povo como viver a vida que o Senhor deseja que nós vivamos. E que se nós vivemos uma vida sempre segundo a tua vontade, tendo em vista que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, certamente viver essa vontade também viveremos de uma forma boa, perfeita e agradável. Ensina-nos a viver, Pai, dentro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. De alguma forma, todos nós, sem exceção, nos sentimos pessoas privilegiadas, de uma forma ou de outra, em alguma ou algumas áreas da nossa vida. O que é ser uma pessoa privilegiada? Bom, segundo a definição do mundo natural aqui, privilégio é o seguinte: é uma condição de vantagem que foi atribuída a uma pessoa ou a um grupo em comparação aos demais. Ou seja, aquilo que você tem ou que o grupo tem, outras pessoas não têm ou outros grupos também não desfrutam. O privilégio ele garante ressalvas, ele garante imunidades que pode destacar o indivíduo perante outras pessoas, dando a esse mesmo indivíduo direitos especiais além daqueles comuns que são a todos. Então ser uma pessoa privilegiada é algo muito bom. No entanto, às vezes os privilégios eles não são tão bons assim. Deixe-me falar, por exemplo, alguns privilégios que nós, como povo de Deus, temos. Nós somos filhos de Deus. Existe um ditado muito comum que diz assim: afinal de contas, todo mundo é filho de Deus. Mas quando nós nos reportamos à palavra de Deus, a Bíblia diz o seguinte em João: todos aqueles que creram e o receberam, a esses foi dado o poder de serem filhos de Deus. Ora, se para se tornar filho de Deus é necessário crer e o receber, significa que o contrário, a operação inversa, também é verdade. Que todos aqueles que ainda não creram e não receberam,
ainda não se tornaram filhos de Deus. Por mais que o ditado comum que existe aí fora diga e afirme: ora, na verdade todos são filhos de Deus. Quando você vai para a verdade da palavra de Deus, você percebe que isso é uma inverdade. Nem todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus, obra das mãos de Deus, sim, mas isso não dá a eles a posição do quê? De filhos. Outro privilégio que nós temos como povo de Deus, a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores dos céus. Quando a gente pega a palavra embaixador e traz o significado para ela, do que significa o embaixador? Embaixador significa a mais alta graduação do que? Da representação de um governo. Toda vez que um governo precisa ser representado fora do seu país, ele é representado pelos embaixadores. Os embaixadores não dão a sua opinião própria a respeito do seu governo. Os embaixadores não emitem o seu parecer. Os embaixadores apenas representam a autoridade maior do seu governo. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores dos céus. Deus nos colocou numa posição de filhos, para que nessa posição de filhos, nós também nos tornássemos em embaixadores dos céus. Ou seja, aceitando ou não aceitando, a Bíblia quando diz que nós somos embaixadores dos céus, ela está dizendo que você é um representante de Deus aqui na terra. Você é Deus? Não, mas você é um representante de Deus aqui na terra. Quer outros privilégios que a nós foi concedido? A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Existiam duas figuras muito importantes no Velho Testamento: os sacerdotes e os profetas. Os profetas, eles representavam Deus diante do povo. Quando Deus queria falar com o povo, ele usava uma pessoa que ele havia colocado na posição de profeta para transmitir ao povo aquilo que estava no seu coração. Então, esse era o papel do profeta. Mas também tinha o papel do sacerdote, que era aquele que representava o povo diante de Deus. Era aquele que levava as petições do povo para Deus. E a Bíblia nos chama também de sacerdotes. A Bíblia também nos chama de autoridades espirituais. A palavra de Deus nos diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Autoridades espirituais, autoridades governamentais, todas elas foram levantadas por Deus. Quando essas autoridades são levantadas por Deus, a Bíblia chama essas autoridades de servas de Deus. Você pode não ser uma autoridade governamental, por não ser um deputado, um vereador, um governador, um prefeito, um presidente, mas a Bíblia chama você de uma autoridade espiritual. Ou seja, o que é uma autoridade? É alguém que tem conhecimento daquilo que vive, e por ter conhecimento daquilo que vive, também tem autoridade, tem força para dizer sobre aquilo que vive. A Bíblia não chama somente também de autoridades governamentais, de autoridades espirituais. A Bíblia também diz que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo, que é a segunda pessoa da Trindade. E a Bíblia também fala que quando nós cremos e o recebemos, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. O que é selado? Quando nós trouxermos essa linguagem para aquilo que nós usávamos antigamente, nós escrevíamos uma carta, nós colocávamos o remetente, o destinatário, nós tínhamos que colocar o selo, porque o selo era a garantia de que aquela carta chegaria ao destino que nós havíamos colocado como destinatário. E a Bíblia diz assim que no momento que nós cremos e recebemos, foi colocado em nós o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa redenção. Então ele está dizendo que nós nos tornamos habitação permanente do Espírito. De uma forma inexplicável, o Espírito Santo habita dentro de você, dentro de você, de você, de você, de mim, de você, de todos aqueles que creram e receberam. Mas como pode um só ser habitar em tantos seres materiais ao mesmo tempo? Você não sabe? Eu também não sei. Mas a verdade é que essa é uma verdade. Eu não sei como algo imaterial pode habitar em algo material ao mesmo tempo, porque dentro da lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, não é verdade? No entanto, dentro de você existe vida? Existe. Dentro de você existe vida, pastor? Existe. Dentro de você, Vanderlei, existe vida? Existe. Pois é. Aliás, quem é que está vivo aqui?
Porque tem vida. E como é que essa vida consegue estar aqui, ali, aqui, acolá? Não sei, só sei que está. Por isso que você está vivo. Porque se tivesse vida somente um, todos estariam o quê? Mortos. Ou se não tivesse vida em nenhum, todos estariam mortos. Ou se tivesse vida em todos. Como tem, todos estão vivos. Agora, como explicar isso? Não sei. Mas só sei que isso é uma verdade. E uma verdade comprovada cientificamente, porque você está vivo aqui. E ninguém pode dizer, eu estou vivo, mas não tenho vida. É impossível você afirmar isso. Todos afirmam que estão vivos porque têm vida. Um outro privilégio que nós temos, e que é muito importante, nós somos portadores da mensagem da salvação. Você que nasceu de novo, conhece as boas novas de salvação porque chegou até você. E essas boas novas de salvação que chegou até você, foi essas boas novas que gerou em você a vivificação, ou seja, tornou o seu espírito que estava morto num espírito vivo. Foi o que te salvou. Todos têm essa mensagem da salvação? Não, nem todos têm. Mas somente aqueles que creram e que receberam e que creem na palavra de Deus como autoridade final e acreditam na palavra de Deus como verdade. Diante de todos esses privilégios que eu e você temos, nós podemos chegar à conclusão que ter privilégios é muito bom. Mas os privilégios não podem nos levar a um pedestal de glória. Deixe-me voltar agora à história que nós lemos. A história relata a história de um rei chamado Uzias. Se você crê ou não crê, mas essa é a verdade que está registrada na palavra de Deus. A Bíblia diz que Uzias, ele começou a governar Jerusalém com apenas 16 anos de idade. Tenta sacar um jovem, não generalizando, tá? Mas tenta sacar um jovem hoje, da nossa geração, e colocar em um lugar para governar uma nação com apenas 16 anos de idade. Eu diria para você que, não generalizando, porque toda regra tem a sua exceção, seria como procurar uma agulha no palheiro. Esse rapaz, ainda adolescente, começou a governar Jerusalém com 16 anos de idade. E a Bíblia diz que ele foi tão bem sucedido no seu governo que ele governou 52 atos. Se a gente for trazer isso para os mandatos de hoje, né, cada mandato dura quanto? 4 anos. E cada presidente pode ficar quantos mandatos? 2. Quantos mandatos esse homem ficou? Cadê os matemáticos presentes aqui? 13 mandatos. Não sou eu. A pastora disse que não era, que a gênio matemática não era. A Bíblia diz que esse adolescente, obviamente, ele foi instruído por alguém muito mais maduro do que ele, por nome Zacarias. E a Bíblia diz que esse homem não teve outro papel na vida de Uzias senão ensinar ele no temor do Senhor durante todo o seu reinado. E eu acredito que por esta razão, Uzias foi o homem que teve a capacidade de governar Jerusalém durante 52 anos da sua vida. A Bíblia fala que esse homem, durante todo o seu reinado, ele fez enormes construções. Ele tinha um grande exército e para esse exército ele mandou preparar armamentos de primeira linha, os mais bem preparados, os melhores escudos, as melhores espadas, os melhores armamentos que existiam naquela época. Foi preparado para esse exército a mandado de Uzias. A Bíblia diz também que esse homem tornou-se alguém muito poderoso. E por conta dele se tornar um homem muito poderoso, a fama dele se espalhou e foi muito longe. Mas aí surgiu um grande problema. Quando Uzias estava no topo, no ápice da sua carreira, como rei de Jerusalém, de Judá, a Bíblia diz que todos os privilégios que a ele foi concedido foi o que fez que ele fosse infiel ao Senhor. Foi aí que o orgulho surgiu na vida de Uzias e provocou a queda dele. Não foi por falta de privilégios que esse homem ficou arrogante, mas foi por excesso de privilégios que tornou esse homem arrogante. E a Bíblia diz que não só ele ficou orgulhoso e arrogante, mas que isso provocou o quê? A sua queda.
Ele era alguém privilegiado, mas ele fez uso dos seus privilégios para fazer aquilo que desagradava a Deus. Eu pergunto para você, você é uma pessoa privilegiada? Talvez depois de tudo que você escutou, fale assim, eu espero ser pouco, para que em demasia os privilégios sobre a minha vida não venham me levar pelo mesmo caminho que levou Uzias, fazendo com que eu venha fazer aquilo que desagrade a Deus. O problema não são os privilégios, mas o problema é o que nós fazemos quando estamos o quê? Em posse dos privilégios. Deus deu privilégios a muitas pessoas. Eu acabei de citar aqui vários privilégios que nós, como povo de Deus, temos. Agora, a forma com que nós vamos usar aquilo que Deus nos presenteou é que vai fazer com que nós permaneçamos fiéis ao Senhor ou venhamos tomar um caminho de infidelidade para com o Senhor e venhamos desagradar o Senhor. Por conta disso, meus irmãos, esse será o nosso assunto de hoje. O que os privilégios não nos autorizam. Repita comigo. Os meus privilégios não me autorizam a fazer qualquer coisa. Primeira verdade que eu queria deixar com vocês aqui, no reino de Deus, os privilégios não nos autorizam a violarmos as regras. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós lemos o texto que acabamos de ler agora, nós percebemos que Uzias, quando ele tornou-se poderoso, ele entendeu que por ser rei e tornar-se poderoso como ele havia se tornado, isso dava direito a eles, pelos privilégios que a ele foi concedido, de fazer aquilo que ele queria fazer. Será que Uzias era um rei que não sabia que era tarefa somente, e não só dos sacerdotes, aliás, também dos sacerdotes? Será que Uzias não sabia como rei que existia uma regra, que existia um princípio que regia, que embora mesmo ele sendo rei, ele não tinha autorização para realizar tarefas sacerdotais? É claro que ele sabia, até porque jamais ele seria colocado como rei se ele não soubesse daquilo que competia a ele no seu governo e aquilo que não competia a ele. O problema foi que, diante dos privilégios que a ele foi concedido, ele achou que por ser quem ele era, ou ter se tornado naquilo em que ele se tornou, agora ele poderia violar regras, como por exemplo, exercer uma tarefa que não era dele como rei, mas era somente dos sacerdotes que eram levantados por Deus para fazer. Então o que Uzias faz? Ele sente-se no direito de, como rei, e ser o homem poderoso que ele se tornou, ele sente-se no direito de exercer uma função para a qual ele não foi chamado. E talvez algumas pessoas digam assim, mas qual o problema? Qual o problema de eu pegar, vamos aqui trazer para o nosso filho, qual o problema de eu pegar um palito de fósforo e acender incenso? No que isso pode desagradar a Deus? No que isso pode gerar indignação da parte de Deus? Será que não foi inveja dos sacerdotes? Será que os sacerdotes não gostaram de serem substituídos pelo rei, porque aquela tarefa tinha sido dada a eles, mas agora o rei tinha feito uma leve mudança sobre o seu olhar, uma leve mudança naquilo que Deus tinha dado para o seu povo? Não, na realidade não foi nenhum sentimento de inveja. Na realidade, ele estava violando uma lei, ele estava violando uma regra. Eu e você, como pessoas privilegiadas por Deus, não temos o direito de violarmos as regras que Deus mesmo estabeleceu pelo seu próprio prazer, pela sua própria posição de ser Deus, de ser quem Ele é. Algumas pessoas olham para algumas passagens da palavra de Deus e dizem assim, mas por que isso? Nós não temos o conhecimento da dimensão espiritual para que nós venhamos questionar o porquê da existência daquela regra, ou daquele mandamento, ou daquele preceito, seja lá o que for. Mas a verdade é que por alguma razão essa que somente Deus sabe, Ele levantou apenas sacerdotes para exercer a função das tarefas que competiam dentro do Santo do Santo.
E somente ao sumo sacerdote a tarefa que competia para fazer a expiação e entrar no lugar santíssimo. No santo lugar entrava somente o sacerdote. Não poderia entrar a autoridade maior de uma nação, que era o rei, mas não podia entrar. Não podia entrar um profeta, mas podia entrar o sacerdote. E é interessante que no lugar santíssimo nem o sacerdote podia entrar. Quem podia entrar era somente o sumo sacerdote. Então você pergunta, mas qual o problema de um rei entrar no santo lugar? Qual o problema, já que um era sacerdote, entrar no lugar santíssimo, já que ele era sacerdote, mas não era o sumo sacerdote? Além da prefiguração daquilo que Cristo ia fazer, por razões que só Deus sabe, Ele assim criou, Ele assim fez. E não cabe a nós questionarmos, mas Uzias, por alguma razão, quando o seu orgulho encheu o seu coração, e ele se encontrou num lugar privilegiado, ele entendeu que podia mudar as regras. Deixe-me dizer, isso não aconteceu somente na época de Uzias, isso acontece infelizmente nos dias de hoje também. Algumas pessoas, por fazerem uso do lugar onde elas estão e sentirem-se privilegiadas, elas entendem que têm o direito de alterar até aquilo que Deus estabeleceu como princípio. E elas assim o fazem. E infelizmente, depois acabam sofrendo consequências do quê? Da sua própria arrogância, do seu próprio orgulho, em querer violar uma regra, essa não criada por Moisés, não criada por Paulo, não criada pelo corpo apostólico, mas regra essa criada por Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento na história onde a nossa própria Constituição diz e define o que é um casamento. O que é um casamento? É a união de duas pessoas heterossexuais e a sua prova. Nós estamos vendo um momento na história único, aonde estão querendo o quê? Mudar. Ah, mas isso é coisa da Constituição? Não. É algo que está na nossa Constituição, mas que também existe um princípio, um embasamento bíblico. A Bíblia diz assim: deixará, portanto, o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Mas nós estamos vivendo um tempo onde esse atual movimento que surgiu tem e deixa explícito e claro que eles querem destruir o modelo de família. Modelo esse criado por quem? Por Moisés? Por Abraão? Por Adão? Não, criado esse por Deus. Querem violar os princípios que Deus estabeleceu. Números 3:38 diz assim: e acamparam ao leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos. Eles tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Preste atenção que está ali sublinhado. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. Deixa eu dizer para você, aquilo que aconteceu com Uzias não foi nada. Ele só foi tomado de lepra. Pastor, mas a Bíblia diz que ele ficou leproso toda a sua vida. Pois é, mas sabe o que dizia a lei? Que a pessoa que se aproximasse do santuário, como ele se aproximou, entrasse no templo e exercesse a função de um sacerdote, não sendo ele sacerdote, tinha uma lei que dizia que tinha que ser aplicado para ele a pena capital, a pena de morte. Deixa eu dizer, Deus foi bonzinho, porque ele sabia o que não deveria fazer e fez, mesmo sabendo o que não deveria fazer. Ele poderia ter sido executado, ter sentenciado a pena de morte, o rei de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Deus o feriu com lepra, que era uma doença praticamente incurável naquela época. E a Bíblia diz que por causa desse ato transgressor dele, ele ficou com isso, com o resultado da sua rebeldia, até o dia da sua morte. Deus poderia ter mandado executar o rei? Poderia, estava na lei. Mas ainda no exercício da sua misericórdia, troque a palavra exercício, mas na expressão da sua misericórdia, Deus ainda permitiu que ele fosse apenas ferido com lepra. No reino de Deus, os privilégios não autoriza eu e você violarmos as regras. E se você viola a regra,
infelizmente, não cabe a nós agora exercermos misericórdia sobre você. Cabe a Deus expressar a sua misericórdia da forma que Ele assim quiser. Deus expressou sua misericórdia não matando Uzias, mas o ferido de lepra. E se Deus tivesse matado, Ele teria sido justo. E Ele foi justo e misericordioso ao mesmo tempo. 1 Samuel, capítulo 13, verso 9, verso 13, diz assim: Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. Versículo 13: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o reinado sobre Israel. Eu fico, toda vez que eu leio esse trecho, me veio uma coisa só lembrança, Isabel. Não precisava existir um Davi. Não precisava. Se Samuel tivesse sido, aliás, se Saul tivesse sido obediente. O próprio Samuel está dizendo: olha, se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Você não precisava ser substituído por aquele que eu já separei agora, por nome Davi. Nunca precisaria ter existido um Davi no reino, se tivesse existido um Saul obediente. Só existia um Davi no reino porque existia um Saul desobediente. No reino de Deus, os privilégios não nos autorizam a violarmos as regras. Esse texto, para quem conhece, sabe que Samuel havia dito para Saul esperar até ele chegar, para que ele oferecesse o sacrifício, porque ele estava autorizado. Mas Saul, ele era o quê? Rei. Mais uma vez, eu sou alguém privilegiado, meu amigo. Eu comando sobre uma nação, não é apenas sobre um grupo pequeno. Eu sou o cara que representa toda a nação de Israel. Eu posso qualquer coisa, diante dos privilégios que a mim foi concedido, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive fazer o que eu vou fazer. Eu mesmo vou oferecer o holocausto, porque o negócio é o seguinte: Samuel nunca foi pontual. A Bíblia não diz isso, tá? Estou aqui parafraseando. Nunca foi pontual. E mais uma vez ele mostra, ele evidencia que ele não é pontual. Esperei até o dia que era para esperar e não apareceu. Mas é interessante como Deus espera a nossa fidelidade não até determinado momento, mas Ele espera a nossa fidelidade durante o momento todo, o tempo todo. A Bíblia diz que ele acabou de oferecer o holocausto. Quem que aparece? Samuel. Foi questão assim de pouquinho de tempo, minutos, não sei, ou horas. A Bíblia diz que logo que ele terminou, Samuel apareceu. Se ele tivesse sido fiel até o último momento, não teria acontecido aquilo que aconteceu. Mas por ele se sentir privilegiado, ele achou que ele podia mudar as regras. Deixa eu perguntar para você: você se sente alguém privilegiado? Certamente deve sentir, porque Deus deu privilégios a você. Mas os seus privilégios não autorizam você a fazer o que você quer. Mesmo sendo filho, mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo embaixador, mesmo sendo portador do Espírito Santo, mesmo sendo portador das boas novas de salvação, não te autoriza a violar as regras. Aleluia. Mesmo você sendo essa pessoa privilegiada em você. Amém. Oh, glória. 2 Timóteo 2,5 diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Você pode ver que quando, nas corridas, por exemplo, quando um corredor, ele vence a corrida e percebe-se algo de estranho, ou não sei quais são todas as regras, mas ele é submetido ao exame anti-doping. Por quê? Porque se ele tiver em seu corpo uma substância que não é autorizada para um atleta durante a competição, ele mesmo tendo vencido a corrida, ele terá perdido a corrida porque não competiu de acordo com as regras. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui usa uma linguagem do esporte na época, mas para trazer uma verdade espiritual para nós. Se você não competir de acordo com as regras, se você não andar com a sua vida de acordo com as regras, mesmo que você possa sair vencedor, você sairá perdedor. Por quê?
ao vitorioso só é dada a medalha se ele competiu de acordo com as regras, e não se ele violou as regras. Segunda verdade: no reino de Deus, os privilégios não nos autorizam a plagiarmos o mundo. Eu sei que isso não é de conhecimento da grande maioria, mas aquilo que no povo de Deus havia sido criada uma regra por Deus, fora do povo de Deus era diferente. Sabe o que era muito comum naquela época, Eliette? Era um rei ser sacerdote. Era comum. Na cultura egípcia, um rei poderia ser sacerdote. Ele poderia ser um representante da nação, mas ele também poderia ser um representante do povo diante de Deus, sendo um sacerdote. Ele poderia oferecer o sacrifício em meio à cultura egípcia pagã. Isso era permitido. Aí então vem a ideia do quê? Talvez Uzias, por assistir o quadro de muitos reis de outras nações, que além de ser reis, eles também se colocavam numa posição de sacerdotes, ou entendiam que por ser reis, eles também podiam ser sacerdotes. O que Uzias fez? Se eles podem, eu também posso. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou plagiar o que está acontecendo no mundo. E no reino de Deus, os privilégios, mesmo você sendo quem você é, não autoriza você a plagiar o mundo. Segundo Reis 17:15 diz assim: todo mundo sabe o que é plagiar, né? Plagiar é copiar, fazer algo semelhante, de tal forma que às vezes você colocar o autêntico e a cópia você não consegue diferenciar. Segundo Reis 17:15 diz assim: rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram os ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Olha agora o que diz: imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse desordenado, não as imitam. E talvez você diga assim: mas o que Deus está dizendo aqui é contra a idolatria. Não, Ele estava dizendo quanto ao contexto geral. Não era para ser idólatra, ou seja, porque estaria imitando o povo pagão para ser, mas não era para imitar em nada. Por quê? Porque Deus queria um povo diferente, um povo exclusivo, com orientações, com mandamentos, com preceitos morais criados por Ele, pelo governo dele, não pelo governo desse mundo. Ora, se na cultura egípcia existia um rei que poderia ser sacerdote, Jesus mesmo disse: olha, como é que é o governo entre vocês? Sabe, aqui é o seguinte: o menor serve o maior. Jesus falou assim: no meu reino é o contrário. É o maior que serve o menor. Ele está estabelecendo assim diretrizes de que o reino, ou aqueles que representam o reino aqui, precisa ter um modelo diferente de governo. E o modelo diferente de governo seria o modelo de Deus e não o modelo da terra. Então Deus diz para ele: olha, vocês vão entrar numa terra que eu estou dando para vocês. Eu preparei para vocês. Eu separei para vocês. É uma terra maravilhosa. No entanto, quando vocês chegarem lá, a terra não está vazia, está cheia de gente. E são pessoas que têm práticas que são justamente contrárias àquilo que eu quero que vocês façam. Então, quando vocês chegarem lá, obedeçam aquilo que eu já dei para vocês e nem peguem nada deles, incorporem ao meio de vocês, porque eu não quero que vocês nem se pareçam com isso. Eu quero que vocês sejam diferentes. O que acontece com os ídolos? Ele vê os reis sendo sacerdotes e ele fala assim: eu também posso ser, afinal de contas eu tenho privilégios, eu sou rei. E por ter privilégios, meu amigo, se o povo lá fora, se as nações lá fora que não tem Deus podem fazer isso, ainda mais eu que tenho Deus, que sou privilegiado, é eu que posso mesmo. Então serei sacerdote. Nós sabemos que, infelizmente, dentro do texto que nós lemos, nós aprendemos que este homem, ele quis plagiar o mundo, ele quis imitar o mundo. E foi justamente isso que levou ele à sua queda. Levítico 19, 26, 27 diz assim: não comam nada com sangue. Por quê? Você sabe por quê? Porque Deus estava sentado no seu trono e ele falou assim: deixa eu ver o que eu vou falar para eles. Me veio à minha mente, eu vou falar para eles: não comem nada com sangue. Deixa eu ver mais um pouquinho. Deixa eu ver o que eu posso criar para eles. Vou falar para eles não fazer adivinhações e feitiçaria. Por que é isso aí, Deus? Não sei, veio na minha mente aqui, eu vou colocar para eles. Tudo que Deus fazia
Ele fazia o contrário daquilo que as nações pagãs faziam. Quando Deus disse assim, não comam nada com sangue, é porque era costume das nações pagãs ingerirem sangue. E a Bíblia diz que o sangue representa a vida. E Deus não queria que o povo dele se parecesse com o povo pagão. Então ele diz assim, olha, como o sangue representa a vida, eles comem sangue, então eles banalizam o sangue. Eu não quero que vocês comam sangue, porque o sangue representa a vida. Seja diferente. Nas nações pagãs era muito comum a prática da adivinhação e da feitiçaria. O que Deus faz? Eu não quero que tenha entre vocês adivinhos e nem feiticeiros. Eu quero que seja diferente. E agora vem algo polêmico. Não corte o cabelo dos lados da cabeça, nem abale as pontas da barba. O irmão Gil cortou lá do cabelo ali, baixinho. Rapou, deixou minha barba também não. É porque naquela época era comum o estereótipo das nações pagãs, os homens, eles cortarem somente o lado do cabelo e cortarem a ponta da barba. Aí eu vou dizer para você que raspou a barba e cortou o lado do cabelo, você está em pecado? O que Deus estava querendo comunicar naquela época, André? Eu não quero que vocês se pareçam com ele. Eu quero que vocês sejam totalmente diferenciados, por dentro e por fora. Porque quando se via algum sacerdote andando com o cabelo mais raspado do lado e a barba cortada, falava assim, esse não é sacerdote, não. Esse aí faz parte do povo pagão A, B, C, D. E Deus é um Deus que ele tem ciúmes de nós. Ele não quer que as pessoas olhem para os seus filhos e falem assim, esse não é filho de Deus. Ele quer que vejam na vida das pessoas, por dentro e por fora, são filhos. Às vezes, sempre as pessoas vêm fazer essa pergunta. Se você ler o versículo posterior, por isso que eu nem coloquei propositalmente, só vou comentar, ele fala, não façam marcas nos seus corpos e tatuagem em si mesmo. Mas você pode fazer tatuagem? Eu falei, faz o que você quiser, meu amigo. A vida é tua, o corpo é teu, você faz o que você quiser. Eu, no seu lugar, não faria. Agora a vida é tua, você faz o que você quiser. Por que Deus escreve isso também? Porque também é uma prática do mundo pagão. Fazer marcas por causa dos mortos e fazer tatuagens em seus corpos. Era marca que eu falei, eu não quero que vocês pareçam com eles. Eu quero que vocês sejam diferentes. Por dentro e por fora, eu quero que vocês sejam diferentes. Mas o que acontece? Uzias achou por bem plagiar o mundo. Por causa dos privilégios que a ele foi concedido por ele ser rei. Infelizmente, meus irmãos, eu digo isso com muita tristeza. Hoje o que mais existe na igreja é plágio no mundo. Pense em alguma coisa que tem lá fora. Aqui tem um modelo diferente, um modelo espiritual tem aqui dentro. Qualquer coisa. Tatuagem tem? Balada? Tem. Festa junina? Tem. Corte de cabelo e adereço e tudo mais? Tudo tem. Não tem nada que diferencie. É tudo igual. Inclusive é muito comum lá fora o pessoal andar sem Bíblia. Não estou generalizando, mas a gente percebe que algumas pessoas já perderam o costume. Levítico 19, 26, eu já li, eu quero citar 1 João 2,15, eu encerro hoje aqui, vou fazer uma pausa, à noite continuo. Se você tiver interesse de continuar ouvindo, à noite nós vamos estar aqui. 1 João 2,15 diz assim, não ame o mundo, nem o que nele há. Eu teria uma saída se eu fosse aqui perigoso para esse versículo. Sabe qual que era a saída, irmão Gil? Mas eu não amo o mundo, nem amo as coisas que amo no mundo. A Bíblia só está dizendo só assim, para não amar. Mas eu não amo, eu só gosto. Pelo tribuloso ele bota sempre esse caminho, entendeu? Não, eu não amo. Quem disse que eu amo? Eu só apenas gosto. Então esse versículo não cabe a mim. Amar é colocar sobre todas as coisas. Por que a palavra de Deus diz assim? Ame a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Não é para amar o próximo mais do que a Deus, é Deus acima de todas as coisas. Quando ele usa a palavra amor aqui, ele está dizendo, não ame o mundo, não coloque o mundo ou o que existe no mundo acima daquilo que o seu amor que existe por Deus. Quando alguma coisa que existe no mundo ocupa o lugar de Deus,
E se eu fosse um crente perigoso, eu também encontraria uma saída. Eu falei assim, não, isso não está ocupando lugar de Deus, apenas um lugar na minha vida, mas Deus também está junto. Mas a questão é que lugar está Deus na sua vida. Você pode colocar muitas coisas dentro de um copo, mas depois você pode descobrir qual foi a primeira coisa que você colocou dentro do copo. Mesmo que dentro do copo estejam todas as outras coisas. Mas aquela que você colocou em primeiro lugar, significa aquilo que era mais importante para você. Não ame o mundo e nem o que nele há. Porque no reino de Deus os privilégios não autorizam você a plagiar o mundo. Você quer ser diferente? Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, Deus está interessado no nosso coração. E com o coração, certamente, eu não sou uma pessoa ignorante, eu entendi que a pessoa queria dizer, Deus está interessado naquilo que nós sentimos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós almejamos, na nossa essência. Eu falei, não é verdade isso. Você sabe que uma das primeiras coisas, e eu não estou dando aqui aula de doutrina, né? Como algumas pessoas dizem, não é doutrina, eu só estou levando você a refletir um pouco sobre isso. Uma das primeiras coisas que Deus tratou com o sacerdote, e você é sacerdote, né? Foi a vestimenta do sacerdote. Foi uma das primeiras coisas. Ó, separa os seus filhos, unja ele, espera um pouquinho, eu vou mostrar como é que eles têm que se vestir, viu? Mas de qualquer jeito não pode botar açúcar e ir para dentro do Santo Santo, não vai ser um raio, vai consumir e vai acabar com a vida dele. Não é assim. Não pode chegar lá dentro do sacerdote e falar assim, e aí cara, beleza, vim fazer expiação pelos mames. Não era assim que entrava no sacerdote, não. O santo lugar, o santo do santo não era assim. O cara, firmeza. E aí? Brincadeira, você. E aí, bichão, tudo bem? Não, o sacerdote tinha uma responsabilidade diferenciada. Não era assim, não. Você é uma pessoa privilegiada por Deus. Você é quem você é. Aleluia. Filho, embaixador, representante, alguém portador das boas novas de salvação. Tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Alguém que vai ser depois, quando Cristo vier buscar a sua igreja, se você faleceu, o seu corpo vai ser transformado num corpo corruptível, um corpo incorruptível. Você vai passar a eternidade ao lado de Deus. Mas isso não te autoriza a violar as regras. Esse não te autoriza a ficar copiando as coisas do mundo e trazendo para a sua vida para dentro da casa de Deus. Mesmo sendo você a pessoa privilegiada que você é. Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu quero que você vá para a sua casa pensando nisso. Sobre duas coisas. Você é privilegiado por Deus. Mas isso não te dá esse direito de violar as regras que Deus criou. E não te dá o direito de plagiar o mundo e querer implantar na sua vida por dentro da igreja. Não. Esses privilégios foi dado a você para que você viva uma vida digna daquilo, dos privilégios que a você foi concedido. E não usar os privilégios para você se auto-beneficiar. Amém? Vamos ficar em pé? Quero orar com você agora. À noite eu quero falar mais duas verdades. Se você tiver oportunidade de ouvir, faça isso. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. Feche seus olhos agora. Senhor, eu quero te agradecer. Porque um dia eu não era o seu filho. E no outro dia o Senhor me transformou em seu filho. Um dia eu representava eu mesmo aqui na terra. No mais eu poderia representar talvez uma empresa. Mas hoje eu sou um representante do Senhor aqui na terra. Sou um embaixador do Senhor aqui na terra. Um dia eu não tinha o Espírito Santo, que é o teu Espírito na minha vida. Mas hoje eu tenho. Um dia eu não era conhecedor das boas novas de salvação, mas hoje eu sou. Então eu posso dizer que eu sou uma das pessoas mais privilegiadas desse mundo, por saber que eu passarei a eternidade ao teu lado, não porque eu mereço, mas porque um dia o Senhor me visitou, Pai, com a sua graça,
e através da sua graça o Senhor me salvou, me transformou, Senhor, me tornou em filho, em embaixador, em portador do Espírito Santo, em representante do céu e também portador das boas novas de salvação. Eu não merecia nada disso, mas o Senhor fez isso, e eu considero isso um privilégio para a minha vida. No entanto, eu quero permanecer no lugar onde o Senhor me colocou, de filho e não de Deus. E como teu filho, Senhor, me ensina a não violar as tuas regras, aos teus princípios, aos teus valores. Como teu filho, não permita que eu venha plagiar o mundo, copiar o mundo e dar uma versão diferente para a minha vida ou para a tua igreja. Não, Senhor. Nós somos o povo mais criativo da face da terra, porque temos o Espírito Santo de Deus e não precisamos de nada de fora para que seja melhorado para trazer para dentro, ou que venha a ser transformado para trazer para dentro. Nós precisamos ser segundo aquilo que somos, que o Senhor nos deu para ser, segundo os próprios privilégios que o Senhor nos concedeu. Somos filhos, embaixadores, portadores do teu Espírito Santo e também portadores das boas novas de salvação. Para nós, isso já basta. Obrigado, Senhor, que essa verdade seja guardada no melhor lugar do nosso coração, porque no teu reino os privilégios não nos autorizam a violarmos as regras, nem tampouco a plagiarmos o mundo. Guarda os teus filhos, Pai, se for possível, dentro daquilo que o Senhor é, Pai, porque eu não tenho esse conhecimento para fazer essa afirmação, mas se for possível, Pai, tranca essa mensagem dentro da mente de cada coração que está. Que fique guardado, que não venha a ser perdido, Senhor, para que nenhum espírito, Senhor, ou nenhuma sugestão, ou nenhum envolvimento fora deste lugar venha roubar essa mensagem e fazer com que ela tenha entrado, mas ao mesmo tempo tenha saído dos nossos corações. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor, que Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vão ter um ótimo domingo em Cristo Jesus. Vão e vivam essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.